Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Bem-vindo para nos acompanhar nesse devocional dessa manhã de domingo. Estamos indo aí para o 21º dia, passamos aí metade aí da nossa campanha de jejum e oração. Hoje, começando aí com um novo tema, dentro do caminho da santidade, o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. Vamos falar essa semana aí sobre esse assunto, Vamos estar refletindo aí sobre esse tema. E antes de nós lermos e compartilharmos também esse devocional, gostaria de desejar a você uma feliz Páscoa, que você possa celebrar essa data, possa celebrar esse dia com muita alegria, com muita felicidade na presença do Senhor, e que o Senhor possa continuar derramando a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Uma feliz Páscoa aí para você, em nome de Jesus. Que o dia seja um dia de bênção na presença do Senhor, que seja um dia de agradecimento ao Senhor, pela vida que nós temos, o agradecimento pela ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí para participar conosco nessa live, nessa manhã de domingo, manhã onde nós podemos celebrar o nosso Deus. Então, o tema dessa semana vai ser: o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. E esses devocionais dessa semana, eles vão ser direcionados aí pelo pastor Jefferson Silva. Foi ele que escreveu aí esses devocionais. As reflexões, então, são direcionadas por ele, em nome de Jesus. Síntese da semana. Ao longo desta semana, seremos lembrados que jamais estaremos sozinhos no caminho da santidade. Aliás, concluiremos que seria impossível trilhar este caminho se o Senhor Jesus não tivesse rogado ao Pai para que enviasse o Consolador. Então, essa aí foi um dos pedidos do Senhor, para enviar para a humanidade o Espírito Santo, o Consolador, que ficaria aí para poder nos consolar, nos equipar, nos orientar, nesse tempo aí, enquanto o Senhor Jesus não vem buscar a sua igreja. O Espírito Santo não somente para caminhar conosco, mas para habitar em nós e santificar a nossa vida para a glória de Deus. Relembraremos alguns ensinos da palavra de Deus sobre a obra do Espírito Santo em nós e seremos estimulados a buscar uma vida constantemente cheia do Espírito Santo. Então, vamos estar estudando sobre o Espírito Santo, sobre o papel aí do Consolador que o Senhor Jesus nos deixou. Então, durante esses dias aí, os próximos dias dessa semana, vamos estar refletindo sobre esse tema, sobre o Espírito Santo que está aí para poder nos direcionar naquilo que Deus quer. Hoje, o pastor Eliseu não está participando dessa live hoje, não está nos acompanhando aqui. Na verdade, ele ainda está visitando algumas casas aqui na cidade. Nós passamos a noite aí fazendo serenata na casa dos irmãos. Então eu vim para casa agora para poder fazer a live, mas os nossos jovens, junto com o pastor Eliseu e a equipe, continuam aí visitando os irmãos aí nas casas para poder fazer essa serenata e trazer também essa lembrança também tão gostosa e tão gloriosa, Lembrar que o nosso Senhor, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, Que alegria podemos lembrar disso e podemos celebrar, a vida de Cristo em nós, essa ressurreição de Cristo também em nossas vidas. Então, hoje, dia 21, estamos aí já caminhando agora para uma reta final, com o tema: o Espírito Santo habita em nós. O versículo de João, capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará
outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vamos iniciar nossa semana lembrando da promessa de Jesus em enviar para os seus discípulos a pessoa bendita do Espírito Santo. É muito importante que você saiba que no caminho da santidade você não anda sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? Nesse percurso, nessa caminhada. Nós não estamos desamparados, jogados aos léus. Nós estamos acompanhados, numa boa companhia para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos acompanhará em todo momento, em todo instante, nos equipando, né? Nos amparando para que nós possamos caminhar nesse caminho da santidade. Em cada momento, temos conosco a presença do Espírito Santo, não como um ilustre visitante, mas como aquele que habita em nós. Então, o Espírito Santo não é só um visitante que chega em alguns momentos, mas ele habita em nós, constantemente está conosco, né? Preenchendo a nossa vida, né? Nos dando aí o poder para testemunhar também do Senhor. No Antigo Testamento, vemos algumas pessoas recebendo o poder do Espírito Santo e fazendo grandes coisas em nome de Deus. Agora, na nova aliança, o que Jesus está prometendo a cada um dos seus discípulos é algo muito diferente. Ele está dizendo que os seus discípulos receberiam o Espírito Santo para habitar neles todos os dias, para sempre. Como um presente glorioso e uma dádiva divina, o Espírito Santo veio habitar em você. Nós podemos se alegrar com isso nessa manhã, né? De saber que o Espírito Santo de Deus, ele veio para habitar na minha vida e na sua vida. Ele habita em nós. Ele habita em nossos corações. Ele está sempre conosco, sempre nos motivando, sempre nos impulsionando a viver a vontade de Deus, sempre nos consolando, sempre nos revestindo. Ele está presente em nossa vida, ele habita em nós, ele habita no coração do cristão. Precisamos do Espírito Santo porque precisamos ser guiados na verdade. Para que você viva em santidade, precisará conhecer e permanecer na verdade da palavra de Deus. E é isso que Jesus afirma sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. O mundo está acostumado com a mentira, mas o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar a verdade e nos conduzir na verdade de maneira que os nossos pensamentos e desejos, opiniões e decisões sejam pautados na verdade. Então o Espírito Santo tem essa função também, né? De nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus. De não permitir que nós vivamos de qualquer maneira, de não permitir que nós andemos num caminho de mentira, a qual o mundo anda, né? Mas nos conduz e nos orienta e nos convence, né? Para que nós possamos andar em toda a verdade da palavra de Deus. Enquanto o Espírito Santo nos aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, nosso modo de pensar, bem como as nossas atitudes e ações, vão sendo santificados na verdade. Então está aí o papel do Espírito Santo, né? Um dos papéis do Espírito Santo, nos moldar, né? Segundo a palavra de Deus e nos santificar na verdade. Então a palavra de Deus, ela tem essa função de nos santificar, e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos trazer na memória tudo aquilo que nós lemos, todo o nosso tempo de devocional, a nossa busca ao Senhor, aquilo que nós ouvimos, né, nas ministrações, quando participamos das programações da igreja. O Espírito Santo, ele vai usando essa palavra da verdade para poder nos santificar, para nos limpar, para nos purificar, para orientar, para nos alinhar com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem aí essa função aí gloriosa, né, para poder trabalhar em nossas vidas. Há também uma diferença entre os que são de Cristo e os que não são. Jesus afirmou que o seu Espírito não seria recebido pelo mundo, mas somente por seus discípulos.
Isso quer dizer que o Espírito Santo é uma promessa somente para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor, como seu Senhor e Salvador. Então essa promessa é para aqueles que creem no Senhor Jesus, né, como seu Salvador, como seu Senhor. Então o Espírito Santo de Deus é uma promessa para a vida do cristão. Uma vez que nós nos convertemos, que nós passamos pela experiência de novo nascimento, nós então recebemos o Espírito Santo de Deus em nós para nos acompanhar, para ser realmente o nosso paracleto, né? Para nos dar essa sustentabilidade, para nos amparar na nossa caminhada. Talvez você mesmo já se tenha feito essa pergunta: será que eu tenho o Espírito Santo? Já se perguntou isso? Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, se você é um cristão, se você tem a experiência do novo nascimento, certeza absoluta que o Espírito Santo faz parte da sua vida. Essa é a única forma dele habitar em nós. Essa é a única forma dele reconstruir a nossa vida no caminho do Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós temos essa experiência do novo nascimento, né? E é assim então que ele habita em nosso coração e faz parte da nossa trajetória de vida. Não permita que a dúvida tome o seu coração com respeito a esta verdade. Se você ouviu e creu na mensagem do Evangelho, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, certamente você foi selado com o Santo Espírito da promessa, né? Então nós aprendemos bastante sobre isso quando nós estamos aí estudando a palavra de Deus, né? Que uma vez que você tem essa experiência do novo nascimento e você toma aquela decisão então de tornar essa decisão pública, né? E você faz todo aquele processo do batismo, o Espírito Santo ele sela o seu coração, ele sela a sua vida e você então passa a ser direcionado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que converteu o seu coração a Cristo veio habitar em você, marcando sua vida como propriedade de Deus. E foi assim que você se tornou habitação do Espírito Santo, né? Nos tornamos aí propriedade de Deus, né? Nós já estudamos isso, fizemos uns devocionais uns dias antes falando sobre nós sermos prioridade de Deus, né? Os filhos de Deus são prioridade de Deus, são propriedade particular de Deus. E foi assim então que você se tornou habitação do Espírito Santo. Por último, a palavra grega paraclito ou paracleto, utilizada por Jesus para nomear seu Espírito, tem sido traduzida como consolador ou conselheiro, né? Então tem duas funções aí que são usadas aí, né? É o consolador, aquele que nos consola, né? E nós precisamos tanto de consolo em determinados momentos da vida. E fala também sobre o conselheiro, né? Aquele que pode nos aconselhar, aquele que pode nos dar orientações, aquele que pode nos dar, né, um norte daquilo que nós estamos precisando ou aquilo que nós estamos buscando do Senhor. O Espírito Santo pode fazer tudo isso, uma vez que nós estamos rendidos ao Senhor e o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É que no caminho da santidade, Deus sabe o quanto precisamos de ajuda. Jamais conseguiríamos viver para a glória de Deus sem que o Espírito Santo se colocasse ao nosso lado para caminhar conosco, sendo o conselheiro que nos orienta e o consolo que nos apoia e sustenta. Então ele, além de ser esse conselheiro, também é esse consolador também que nos apoia e que nos sustenta. Além disso, é ele quem concede poder e capacitação para que você seja uma verdadeira testemunha de Cristo. Então ele também nos concede essa capacidade para testemunharmos de Cristo. Uma vez que nós temos a experiência do novo nascimento, uma vez que você entregou a vida para Jesus, uma vez que você reconhece Ele como seu Salvador e como seu Senhor, o Espírito Santo ele habita no seu coração, sela a sua vida e Ele te dá a capacidade para testemunhar do Evangelho genuíno. Ele te dá essa capacidade de você compartilhar sobre o reino de Deus,
não por causa de nós mesmos, não pela nossa força humana, mas pela força de Deus, pela força divina que habita em nós através do Espírito Santo de Deus, nos dá essa capacidade de compartilhar, de podermos testemunhar de Cristo para a vida de outras pessoas. É Ele que faz, então, esse papel também de capacitar as nossas vidas para que isso seja real em nossas vidas no dia a dia. É assim que o Espírito Santo te ajuda a viver em santidade, orientando, apoiando, capacitando. E Ele não faz isso de longe, lá do céu, mas de perto, de dentro de mim e dentro de você. Agora, exatamente nesse momento, Ele está trabalhando no meu coração e no seu coração. Ele está agindo em nossas vidas. E Ele vai fazer isso todos os dias, a todo momento. Em todo instante, o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, bem próximo de nós. Afinal, Ele não é uma força ou uma energia cósmica, mas uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né? Tem o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia fala sobre a Trindade, né? O Deus Trino, né? E aí se apresenta aí como Espírito Santo para poder nos abençoar também. A terceira pessoa da Trindade, né, que foi enviada para habitar em sua vida para sempre. Passe o dia desfrutando dessa verdade maravilhosa. Eu não estou sozinho. Por mais que existem momentos que nós achamos que estamos, por mais difícil que sejam alguns momentos, nós não estamos sozinhos. Estamos acompanhados. Nós não estamos abandonados ou vivendo como órfãos. Nós estamos muito bem acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos deixou o Consolador para nos acompanhar em todo o tempo. Então lembre disso, você não está sozinho, você não está sozinha, você não está simplesmente esquecida ou esquecido por esse mundo. O Espírito Santo está aí junto conosco. O Espírito Santo habita em nós, em todo instante, todo dia, todo momento. E nós louvamos ao Senhor nessa manhã por esse privilégio, por essa oportunidade que foi estendida a toda a humanidade. Não tem acepção de pessoas. E hoje é um dia muito importante para relembrar isso. A Bíblia diz que Cristo morreu, Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Isso aconteceu numa sexta-feira, né? Nós passamos aí a sexta-feira já refletindo sobre isso, a sexta-feira da paixão, esse caminho da via dolorosa que o Senhor Jesus passou, todo o sofrimento que Ele teve que suportar e enfrentar por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou. E nós temos que celebrar isso, temos que nos alegrar pela vida preciosa que o Senhor tem dado para mim e para você. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã. Desfrute da graça de Deus que está estendida sobre a minha vida e sobre a sua. A aplicação desse devocional e oração. Ore agradecendo a Deus por ter enviado o seu Espírito Santo. Ore agradecendo ao Espírito Santo por habitar em você. Ore pedindo ao Espírito Santo que te ajude a viver em santidade. Então nós temos aí 3 pedidos de oração, né? Dentro dessa aplicação e dentro dessa oração, de nós orarmos agradecendo por ter sido enviado o Espírito Santo para nós, agradecer ao Espírito Santo também por ele habitar em nós e orar pedindo a ele para que ele possa nos ajudar a viver todos os dias em santidade, viver separados para o Senhor. Que Deus possa nos abençoar na sequência desse dia que já se iniciou, que nós possamos continuar experimentando dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Eu tenho aqui alguns pedidos, né, da nossa convenção, da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, a nível nacional. Nós temos alguns pedidos hoje relacionados ao Rio Grande do Sul. Primeiro pedido aqui da nossa convenção é para orar pela regional, pela seccional da CIBERGS, né, que é aí direcionada aí Rio Grande do Sul,
né, onde já há um ano sofreu uma tragédia aí, né, com a natureza, né, muitas pessoas perderam tudo que tinham, perderam familiares, pessoas queridas, né, e ainda estão nesse processo de reconstrução, ainda estão nessa lida para poderem retomar as suas vidas, para reconstruir as suas vidas. Então nós queremos hoje também lembrar dessas pessoas, desse estado, né, do Rio Grande do Sul, e orar nessa finalidade pela reconstrução das cidades inundadas. Ainda existe né, muito a se fazer nessas regiões do Rio Grande do Sul, e nós queremos orar pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos, pedindo ao Senhor pelo povo ali do Rio Grande, para que Deus possa dar a eles condições de reconstruir os seus lugares, as suas cidades, e que possam voltar à normalidade, né? Acreditando e desenvolvendo as suas vidas no nome do Senhor Jesus. Pedimos também nesses pedidos por salvação de vidas, né? Que passaram pós aí a calamidade, né? Quantas pessoas precisam ser alcançadas, quantas pessoas necessitam ser alcançadas pela graça do Senhor. Nós queremos orar também nessa manhã por isso, para que Deus possa abençoar na reconstrução, mas que também vidas possam ser alcançadas também pós essa calamidade aí também, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, em nome de Jesus. Queremos citar também alguns nomes pessoais que nós temos orado já há alguns dias, né, por essas pessoas, e queremos continuar orando, intercedendo, clamando ao Senhor para que Ele possa continuar fazendo a sua obra. O primeiro nome que eu gostaria de citar hoje é o Mark Schultz, né? Filho da irmã da Sila, né? Pedir ao Senhor para que Deus possa continuar com as mãos sobre ele ali, restaurando, trazendo a recuperação, curando ele da enfermidade e trazendo ele, Senhor, para esse momento, né, que nós ainda estamos vivendo aqui, que ele possa ainda testemunhar da grandeza do Senhor, se assim for da sua vontade. Queria incentivar você a orar também pelo pastor Valdir Biller, né, que também se encontra enfermo também. Nós já temos falado aqui já há dias também sobre a situação real dele, que não é uma situação favorável, não é uma situação fácil para a família, mas nós queremos pedir ao Senhor para que possa continuar com as mãos estendidas ali sobre ele, sobre a família, e o Senhor pode curá-lo, o Senhor tem poder para fazer isso, né? E o Senhor pode curá-lo. Nós queremos orar pedindo ao Senhor também pela vida do pastor Valdir Biller. Queremos lembrar da vida da Lana, que está em casa, está em recuperação, mas ainda tem uma caminhada. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar cuidando dela e que ela possa voltar à normalidade, que a ferida que ocorreu, né, na cabeça dela, que possa ser sarada, que o sangue que foi distribuído ali possa ser limpo ali, né, e que ela possa estar bem. Nós queremos orar então também pela vida da Lana também, em nome de Jesus. Quero orar também pela Dona Rosa, sua família ali do Paraguai, também pela professora Vilma, também lá em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, também pelas suas filhas. Também queremos pedir ao Senhor também por recuperação também, pelas pessoas que têm feito aí cirurgia, né? Nesses últimos dias, estão nesse processo de recuperação. Sabemos que existem algumas cirurgias que a recuperação é um pouco mais lenta, requer um pouquinho mais de paciência, né? Mas nós queremos pedir ao Senhor também por essas pessoas, para que elas possam ser tranquilizadas, possam ter paz e que possam continuar glorificando ao Senhor, testemunhando da grandeza do Senhor, e que o Senhor possa continuar restaurando os nossos irmãos, as nossas irmãs, de uma maneira plena, em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade nessa manhã de sermos lembrados, ó Deus, do Teu Espírito que o Senhor deixou para poder ser o nosso conselheiro, para ser, Deus, o nosso Consolador também. Nós te louvamos, te agradecemos, porque temos essa certeza pela Tua Palavra, temos essa certeza em nossos corações, que nunca estamos sozinhos, estamos acompanhados, uma vez que nós tomamos a decisão de nos rendermos ao Senhor, de vivermos na totalidade para o Senhor e reconhecer o Senhor como nosso Salvador
e Senhor das nossas vidas, nos dá essa inteireza da Tua palavra, de que Teu Espírito sela os nossos corações e passa a fazer parte de nós. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar presente em nossas vidas, nos dando essa capacidade de testemunhar do Senhor. Nós Te louvamos. Queremos pedir ao Senhor pela seccional ali do Rio Grande do Sul, a Cibiergues, pedir ao Senhor por toda a diretoria, toda a igreja ali, representando aí a Cibiergues, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, usando os nossos irmãos aí nesse tempo ainda, Senhor, ali no Rio Grande do Sul, que vidas possam continuar sendo assistidas e nesse trajeto também sendo alcançadas pelo Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Queremos orar, pedindo ao Senhor também por algumas cidades ali que foram inundadas e ainda que estão nesse processo de reconstrução. Sabemos, Deus, que não é tão fácil quanto se parece, Senhor, mas nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa trazer ânimo, coragem, ali o povo ali do Rio Grande do Sul, aonde cidades foram destruídas, Deus, aonde tudo que as pessoas tinham, Deus, foi perdido no meio dessa catástrofe que aconteceu. Nós queremos pedir ao Senhor, dá força, dá ânimo, Senhor, e ajuda na reconstrução dessas cidades que foram inundadas. E nesse trajeto, Senhor, nesse tempo aí de reconstrução, que muitas pessoas, muitas vidas possam encontrar o Evangelho genuíno, que possam ser salvas, resgatadas, Senhor, possam ser, Deus, encontradas pelo Senhor e que possam experimentar o Teu Espírito Santo vivendo sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, levanta homens e mulheres de Deus para compartilhar das boas novas da salvação. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos também nessa manhã orar pela vida do Marcos Schultz. Ó Deus, nós temos clamado já há dias pela vida do nosso irmão. Sabemos, Deus, que é o Senhor que é o dono da vida. Sabemos ali que tem uma equipe de médicos cuidando ali da vida do Marcos, mas muitas vezes, Senhor, a medicina não sabe o que fazer mais, não tem a resposta, não sabe, Deus, qual a direção talvez tomar. Mas nós queremos pedir agora, Senhor, além da medicina, além daquilo que os médicos podem fazer, nós queremos pedir ao médico dos médicos, aquele que tem todo o poder, toda a capacidade, toda a sabedoria. Ó Deus, coloca as Tuas mãos sobre a vida do Marcos, ó Deus, e cura-o, Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo o desejo do seu coração, nós Te pedimos. Ó Deus, continua cuidando ali da vida do Marcos. E da mesma maneira, Senhor, nós queremos pedir pela vida do pastor Valdir Biller, que tem enfrentado também, Senhor, essa enfermidade, que tem assolado não somente a vida dele, mas de toda a família ali, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, coloca as Tuas mãos sobre a vida do Teu servo e cumpra sobre ele a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da Alana, Senhor. Sabemos que ainda está nesse processo também de recuperação, esse processo ainda, Senhor, de estar observando ainda como que está, e aí nos próximos dias terá que fazer uma ressonância novamente, para ver como está a cabeça, se tem algum resquício, Deus, de sangue, Senhor, na cabeça dela, o impacto que ela sofreu, mas nós queremos, Deus, já acreditar que está tudo bem, que ela está melhor, que ela vai conseguir, ó Deus, dar sequência também, Deus, na vida que o Senhor tem preparado para ela. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos pais ali, dá sabedoria, paciência, orienta-os, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, queremos pedir também, Senhor, pela vida da Dona Rosa ali no Paraguai, a vida dos filhos. Ó Deus, o Senhor conhece essa família, sabe o que cada um necessita nesses dias. Pedimos pela Dona Vilma também, a professora Vilma ali em Guarantã do Norte, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida dela, que o Senhor possa, Deus, também abençoar a vida das filhas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Queremos pedir também pela continuidade da recuperação dos nossos irmãos e irmãs que passaram, Deus, recentemente por um processo cirúrgico. Ó Deus, sabemos que algumas cirurgias
A recuperação é um pouquinho mais lenta, Senhor, requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de paciência. Muitas vezes nós não queremos dar esse tempo para o nosso corpo, mas é necessário. Por isso nós queremos apresentar a vida dos nossos irmãos e irmãs diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor possa, Deus, restaurar de maneira plena, mas que cada um, Deus, dessas pessoas, cada uma dessas pessoas possam ter tranquilidade e esperar também o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Gostaria então de agradecer você por essa companhia, né? Amanhã nós continuaremos nas nossas devocionais, nesse mesmo horário. E se o Senhor assim nos permitir, amanhã o pastor Eliseu vai estar na rede social dele fazendo esse devocional e nós participaremos. Será uma bênção estar com você novamente. Desfrute o dia de hoje, celebre a ressurreição em Cristo, né? Tenha um tempo agradável aí com a sua família. Eu quero deixar um convite para você aqui de Nova Santa Rosa, né? Hoje às 9 horas da manhã nós teremos um culto de celebração, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo, trazendo à nossa memória, né, aquilo que nos traz esperança. Então participe conosco, você que mora aqui na cidade, você que é membro da nossa igreja. Hoje às 9 horas estaremos ali cultuando ao Senhor e o convite está estendido a você e a sua família no nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e que o Senhor possa continuar aguardando você e te abençoando. Nos encontramos amanhã no mesmo horário em nome de Jesus. Tchau, até amanhã.